Olá! Todo mundo conhece a figura do Pai Natal, né? Aquele bom velhinho, barba branca, roupa vermelha. Mas a gente já parou para pensar de onde ele veio de verdade? E olha, a resposta não tá lá no Polo Norte, não. É uma jornada incrível de quase 2000 anos que começa num lugar que, olha, pouca gente ia imaginar. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a real é que o Pai Natal não foi assim inventado por uma pessoa só. Na verdade, ele é uma mistura fascinante. Pensa só, tem um santo que existiu de verdade, lendas da Europa, um poema americano e, claro, uma das campanhas de publicidade mais geniais da história. A gente vai então desmontar essa figura para entender como é que todas essas peças se juntaram. Então, quando a gente pensa em Pai Natal, é essa imagem que vem na cabeça, certo? Aquele senhor simpático de roupa vermelha que ficou mundialmente famoso por causa de uma conhecida marca de refrigerantes. A imagem é tão forte, mas tão forte que parece que ele sempre foi assim. Só que essa versão do Pai Natal é só o capítulo mais recente de uma história, muito, mas muito mais antiga. Vamos esclarecer um ponto bem importante aqui. A Coca-Cola não inventou o Pai Natal. Muita gente pensa isso, mas não é bem assim. O que aconteceu foi que, lá em 1931, um ilustrador chamado Haddon Sandblom foi chamado para criar uma campanha, e a visão dele ajudou a fixar, a padronizar essa imagem que a gente conhece hoje. Mas, e isso é crucial, ele não tirou isso do nada. Ele se baseou em descrições que já existiam, há mais de 100 anos. E a principal inspiração do Sandblom veio de onde? De um poema americano de 1823, super famoso, conhecido como A Noite Antes do Natal. Foi esse poema que basicamente desenhou o Pai Natal moderno que a gente tem na cabeça. O trenó mágico, as 8 renas, cada uma com seu nome, até o jeito que ele desce pela chaminé com o saco de presente. Tudo isso vem daí. Mas a pergunta continua: de onde o autor do poema tirou essa inspiração toda? Bom, para descobrir isso, a gente vai ter que cruzar o oceano. E essa nossa viagem no tempo nos leva agora lá para o século XVII. Vamos imaginar a cena: navios de colonos holandeses chegando na América. Na bagagem, eles traziam, claro, suas coisas, mas traziam também suas tradições. E uma das mais queridas era a celebração de uma figura muito especial para eles, um protetor das crianças. Aqui a gente consegue ver essa evolução de um jeito bem claro. A figura que os holandeses celebravam era o Sinterklaas, que era, na verdade, a versão deles de São Nicolau. E aí, quando eles fundaram a colônia de Nova Amsterdã, que, claro, hoje a gente conhece como Nova York, essa tradição começou a se misturar com a cultura que já estava ali. E com o tempo, o jeito de falar Sinterklaas foi sendo adaptado, até virar o Santa Claus que todo mundo conhece. Ok, então a gente chegou na raiz de tudo. Se o Santa Claus veio do Sinterklaas, e o Sinterklaas é o São Nicolau, quem foi, afinal de contas, esse homem? Quem foi o São Nicolau de verdade? Para responder isso, a gente precisa voltar muito no tempo, quase 1700 anos, direto para o coração do Império Romano. Então, pode esquecer o Polo Norte, pode esquecer as renas. O Nicolau de verdade, o histórico, viveu em Mira. Era uma cidade portuária bem movimentada, na região que hoje é a Turquia. Ele era um bispo cristão, de família grega, e vivia numa época bem complicada. Ser cristão naquela época era perigoso. Era um tempo de muita perseguição dentro do Império Romano. E o Nicolau virou uma lenda na própria cidade por causa da sua generosidade. Diz a história que ele usou toda a herança que recebeu para ajudar os mais pobres, em especial as crianças. E a fé dele era algo impressionante, tão forte que ele acabou sendo preso e até torturado durante as perseguições do imperador Diocleciano. Ou seja, era um homem de convicções fortíssimas, sem dúvida nenhuma. Mas o que realmente transformou um bispo de uma cidade numa figura mundial não foram só os fatos da vida dele, e sim as lendas. Foram as histórias incríveis sobre seus milagres, sobre sua bondade, que começaram a se espalhar. E foram essas histórias que construíram um mito que a gente conhece. A lenda mais famosa dele é a dos dotes. Vamos tentar imaginar a situação. Um pai de família, muito pobre, desesperado porque não tinha dinheiro para o dote de suas 3 filhas. Naquela época, isso significava um futuro muito ruim para elas. E aí o que acontece? Durante 3 noites, de forma secreta, o Nicolau foi até a casa dessa família e jogou sacos de ouro pela janela. Algumas versões dizem que foi pela chaminé. Sua familiar? Pois é, foi aí que nasceu a fama dele de ser um doador anônimo de presentes.
Mas o Nicolau não era só essa figura de pura generosidade, não. Ele era também um defensor, digamos, fervoroso da sua fé. Tem uma lenda que conta que, no famoso Concílio de Nicéia, ele ficou tão revoltado com as ideias de um outro teólogo, um tal de Ário, que ele simplesmente se levantou e deu um tapa na cara dele, na frente de todo mundo. Isso mostra uma pessoa de paixões fortes, né? Bem diferente daquela imagem calminha do Pai Natal. E olha só que transformação impressionante. De um lado, a gente tem o bispo histórico, uma figura de fé lá na Turquia do século IV. Do outro, um ícone global, uma figura ligada ao comércio, à alegria, lá do Polo Norte do século XX. Entre esses dois pontos tem mais de 1.500 anos de lendas, de migrações e, claro, de marketing. Mas enquanto essa transformação toda acontecia lá fora, do outro lado do mundo, como é que essa história se desenrolava aqui em Portugal? A verdade é que a ligação com o São Nicolau por aqui é bem mais antiga e mais direta do que com a figura comercial do Pai Natal. Em Guimarães, por exemplo, São Nicolau é o santo padroeiro dos estudantes. As festas nicolinas, que são em homenagem a ele, são uma tradição super viva com séculos de história. Há registros dela desde pelo menos o século XVII. A ideia de dar presentes para as crianças no Natal só veio bem mais tarde, lá no século XIX, quando o rei Dom Fernando II, que era alemão, trouxe esse costume para a corte portuguesa, inspirado nas tradições do país dele. E essa citação do historiador João Luís Inglês resume perfeitamente a situação. Mesmo com toda a devoção a São Nicolau, a figura do Pai Natal, de roupa vermelha e tudo, só chegou de vez em Portugal no século XX. Antes disso, o foco do Natal português era outro. Era a celebração religiosa com o presépio como grande símbolo. E assim, a gente fecha o círculo. A jornada do Nicolau é uma coisa realmente extraordinária, né? Pensa bem, começa com um bispo generoso lá no Império Romano. Suas lendas viajam pela Europa, sua tradição cruza o oceano, vira um poema, depois um anúncio e, no fim, um símbolo que une o mundo todo em dezembro. E a gente termina com uma reflexão. A história de São Nicolau, que virou o Pai Natal, nos mostra como as nossas tradições mais queridas são, no fundo, uma mistura fascinante de história, de fé, de folclore e até de cultura pop. Isso faz a gente pensar que outras histórias incríveis podem estar escondidas por trás dos costumes que a gente celebra todo ano sem nem saber. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia nessa descoberta.